Ora, muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. E eu vou fazer hoje um vídeo que tem a ver com uma conferência para a qual me convidaram e depois fizeram a amabilidade de me dar 15 minutos para eu falar. Ora, eu em 15 minutos não consigo fazer uma conferência, não é? A não ser saudar as pessoas e ir-me embora. De modo que vou pegar no ponto 4 e no ponto 5 que eu tinha para a conferência e gravá-la aqui, porque depois remeto na conferência as pessoas para este ponto. O ponto 4 diz o seguinte: o que prevê que aconteça num futuro próximo no Ocidente. Bom, isto vem, é claro, na sequência de 3 pontos anteriores, não é? Portanto, não faz agora muito sentido vir assim de chofre, mas para aqueles que veem os meus vídeos é relativamente fácil acompanhar. Bom, eu vou aqui fazer uma pequeníssima retrospectiva histórica, muito pequena, e vou começar num ponto qualquer, na eterna Revolução Francesa, sinistra Revolução Francesa, onde pontificam várias personalidades, uma delas o célebre Jean-Jacques Rousseau, que não era dos piores, mas que era um revolucionário, sem dúvida nenhuma, e que era íntimo amigo do pai e da família de um senhor que ficou célebre para a história, chamado Thomas Malthus. Eram íntimos amigos e influenciaram no seu pensamento influenciou a dita família. Ora, Thomas Malthus, com este background, é o pai da chamada teoria demográfica malthusiana, da teoria demográfica até em geral, podíamos dizê-lo, não é assim? Na sua obra An Essay on Population, ensaio sobre a população, de 1798, mas que teve, eu diria, pelo menos cinco versões diferentes. A partir daí teve essa e teve mais cinco, que são aditamentos e alterações que ele vai fazendo à sua própria teoria. Portanto, e isto acontece com todos os cientistas, uma evolução absolutamente dinâmica daquilo que é o seu pensamento. Nada de mau aí. Só que ele estabelece um princípio que acaba por determinar a economia, e determinou inúmeros economistas, como o Goodman, o Condorcet e tantos outros, que é o princípio de que sempre que o rendimento aumenta, aumenta a demografia. E a demografia como o rendimento. Não sei se estão a ver, não é? E, portanto, não há hipótese do rendimento aumentar, porque sempre que há um aumento de renda, há um aumento demográfico que absorve essa mais-valia e, portanto, acaba por não haver progresso. Bom, isto não é tão verdade como isso o tempo todo, mas é verdade na maior parte do tempo. Quer dizer, em termos históricos, se formos a ver, praticamente há um não crescimento económico e um não crescimento demográfico. Há ali uma evolução muito lenta ao longo dos milénios, não é assim? Através das pestes e das mortandades, de outras razões, enfim. O que é facto é que, das guerras constantes, não é? A sociedade primitiva é uma sociedade de guerra de todos contra todos, não é só a teoria do Hobbes, mas é alguns antropólogos célebres, não é verdade? Guerra, Religião e Poder, por exemplo, um livro fantástico que eu recomendo muitas vezes, que vale a pena para perceber que a sociedade primitiva é uma sociedade que vive permanentemente em convulsão. Bom, portanto, nós temos aqui uma segunda grande noção que sai do pensamento malthusiano, que é o princípio de que os recursos económicos sobem numa proporção aritmética e que a população tende a explodir para um crescimento geométrico. E sendo assim, vai chegar a época em que os recursos não vão chegar
não vão ser suficientes para a população. Digamos que em termos gráficos, o crescimento económico é uma reta, não é uma reta, tem altos e baixos, mas é mais ou menos uma reta e, não é assim, em, em termos de crescimento demográfico, há uma curva elíptica. Bem, isto é mentira? Não, tem sido razoavelmente verdade também. E, portanto, ele dá uma série de conselhos que são absolutamente sinistros. Vale a pena ler o Malthus. Os senhores deviam ler o Malthus. Já sei que ninguém vai ver, não é? Nem meio por cento vai ler. Essa é da Principal Population, mas deviam ler, porque as coisas que ele recomenda, que é tratar mal os pobrezinhos não se deviam casar, as pessoas inferiores não deviam ter filhos, não deviam ser tratadas clinicamente para ver se morriam mais depressa, coisas assim. O que para um pastor anglicano não está mal. O senhor era pastor anglicano. Pastor anglicano não está mal, não está mal. Muito bem. Bom, por conseguinte, é daqui que nascem as primeiras ideias tenebrosas, não é assim? Depois postas em moção por alguns governos, como seja a limitação dos nascimentos, o impedimento de que determinadas pessoas que não deviam ser reprodutíveis se reproduzissem. Dir-me-ão, está tudo a pensar no nazismo. Bom, o nazismo fez isto adaptado a uma lógica racista de raças inferiores. Não era só os judeus, eram os ciganos, eram os africanos, tudo isso não devia ser. Era Untermenschen, sub-humanidade. Sub-Menschen, humanidade. Subgente. A subgente não se devia reproduzir, não devia haver casamentos mistos e deviam ser, obviamente, e havia outras formas de acabar com os inúteis. Os que fossem arianos iam para o Instituto de Eutanásia de Berlim e eles matavam-nos, não é? Com os que fossem mongoloides ou outra coisa qualquer, deficientes, eram todos exterminados pelo Instituto. Se fossem de Untermenschen, eram aniquilados pela solução final, não é? Eram pura e simplesmente assassinados em crematórios e nos campos de concentração de uma forma absolutamente sinistra. Ora bem, dirão assim, mas isto tem algum interesse atual? Isto é uma loucura, como outra qualquer. Não, não, isto tem um interesse atual. Porque se os senhores começarem a olhar para a ligação entre a máfia política do Ocidente e o capital financeiro transnacional, hoje, os filmes repetem sempre os mesmos nomes, o grupo Rockefeller, o grupo JP Morgan, o grupo Goldman Sachs, a BlackRock, grande império de concentração financeira, a vanguarda, etc. Portanto, esta oligarquia gigantesca que eu chamo o capital financeiro apátrida ou transnacional, que é absolutamente igual, está ligado a uma máfia política e científica que se reúne em várias organizações. Eu vou destacar as mais importantes. O grupo de Bilderberg, fundado em 1954, que supõe ser uma conferência de líderes, vejam bem, conferência de líderes atlantistas, isto é, a favor da NATO, Estados Unidos. Muito interessante. Europeu. E que tem um objetivo de criar um governo mundial. Isto não vem lá sem um governo mundial. Curiosamente, a nova ordem mundial. Cá está. Quer dizer, não sou eu que digo, não é? São eles que dizem. O segundo grupo, talvez mais, isto por ordem cronológica, é o Clube de Roma. O Clube de Roma é uma organização não governamental criada em 1968 para estudar os desafios globais. Os desafios globais, não, isto é uma coisa muito séria. É uma ONG, não tem fins lucrativos, pois, claro. E é os fins. Mas que são isso dos desafios? Os desafios globais do crescimento económico. Então cá está o Malthus. Do crescimento económico. Mas só o crescimento económico? Não. Da sustentabilidade do crescimento económico. Isto é, como é que o crescimento económico é sustentável?
Cucu. Se houver gente a mais, não é. Não sei se estão a ver, cá está o Maltos. Pronto, então já começamos a perceber para onde é que isto vai. É preciso criar um governo mundial, Bilderberg, pró-atlantista, primeiro mundo, que tem o Clube de Roma para estudar os desafios globais da sustentabilidade do rendimento económico, isto tem que dar para os ricos, e não serve para todos, não dá para todos, e que depois tem o Fórum Económico Mundial, criado como uma fundação pelo Sr. Schwab, que é, como sabem, Rothschild pela mãe, nas conferências de Davos, 1971, que estabelece a cooperação entre o setor público e privado para melhorar a situação mundial. Leia-se a cooperação entre o setor privado, leia-se os gajos do Bago, o capital financeiro mundial, Rockefeller, JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, Vanguard, vão colaborar com o setor público. Não sei se estão a ver, colaborar. Trabalhar em conjunto. Colaborar. E como é que se colabora um setor público com um setor privado? Acham que é o setor público destes senhores da classe média que fazem parte do Estado e que fazem parte dos quadros do Estado, que vão dizer ao setor privado: Pistó chefe, eu não quero aí, você sai? Ou é ao contrário? São os tipos do Bago que vão chegar ao setor público e dizer assim: este senhor é que é bom para ali. Porquê é que todos os futuros líderes políticos foram aceitos primeiro no grupo Bilderberg? Todos, em Portugal, em Espanha, na Europa, no Ocidente todo. Não é curioso? A cooperação do setor público e do setor privado. Bom, e como é que isto acaba? Como estamos numa época convulsiva, em que a guerra é, obviamente, um output fundamental para o desenvolvimento do sistema do capital financeiro transnacional. E porquê? Porque ele vai trazer mais-valias ligadas, à indústria da guerra, que é, como sabem, um hub brutal, não é? Que faz parte do deep state, não é? Não é só, obviamente, tem empresas que ninguém dá por elas, que são empresas alimentares, que são empresas que fazem aviões, não é assim? Portanto, não está aqui nada muito obscuro, são empresas farmacêuticas, tudo isto faz parte do Deep State. E essa gente é que vai criar a nova ordem mundial depois do colapso da velha. É preciso haver um colapso económico, é preciso haver um colapso militar, é preciso destruir a velha ordem, sim senhor, destruir o velho dinheiro, sim senhor, destruir o velho sistema produtivo, destruir uma grande parte da população, já conseguiram, não é? Com as picas, mas vai haver mais picas, isto não fica por aqui. E a seguir vem a geração da nova escravatura, que são os senhores mais novos. Eu já estou com 73 anos, se calhar ainda vou apanhar um bocadinho. Mas quer dizer, vamos ver, os senhores é que estão lixados, não é? E a nova escravatura, o que é que lhes vai ser dito? Vai-lhes ser dito assim: precisamos de tecnologia, identidade digital. Esta coisa, cartões e 10 cartões diferentes, não. Identidade é facultativo. A identidade digital é facultativo, mas depois torna-se obrigatório. Oh, que coincidência. Afinal, passa de facultativo a obrigatório. Fica como a dita VAX, não é? Bom. Depois temos que ter uma moeda única, fundamental, porque isto é uma confusão, ninguém se entende, o franco está a cair, o franco suíço, o dólar não se sabe para que lado é que anda, sobe, desce, deve não sei quantos trilhões, isto não pode ser, as economias estão falidas, não é assim? Metade da Europa deve quase 100% do PIB, em média, há quem deva muito mais, a Itália, enfim, por aí adiante, já falarei disso na própria conferência, e portanto é preciso criar uma moeda estável, única, controladinha pelo governo, claro, controladinha pelo governo, que é para os senhores não andarem a comprar tudo. Vão comprar o quê? Tabaco, mas tabaco faz mal à saúde, não autorizo. Vão comprar droga, nem pensar. Isto, droga alimenta a Colômbia e tal, não queremos. Muito bem. Vão comprar mais remédios, para que é isto? Não pode ser.
mas enfim, isso ainda vai passando. Carne, não pode ser, é pegada ecológica, tem que comer insetos. Enfim, e a pouco os senhores vão ser controlados por um sistema de pagamentos e por uma moeda controlada pelos bancos centrais que não permite que os senhores executem determinadas tarefas, tal como acontece na China já. Ora bem, o governo mundial é a seguir, não é? Porquê? Porque a seguir isto há um colapso completo da economia e dos sistemas anteriores e é estabelecido um governo mundial para ajudar as pessoas. Aqui é que entrou o chamado anticristo. Anticristo parece aqui. Porquê? Porque como esta gente sabe marxismo, e sabem muito bem, eu também sei, que é preciso não só ter aparelhos ideológicos como aparelhos repressivos. Ora, aparelhos repressivos é polícias, forças armadas, tribunais, lei, etc. Não é? E depois falta o aparelho ideológico. Não chega só música, não chega só artes e espetáculos. É preciso dar-lhes qualquer coisa. Por isso é que o Putin, e muito bem, ressuscitou, e o Stalin, no seu tempo, também ressuscitou, na altura da guerra, a Igreja Ortodoxa Russa. É porque é preciso um aparelho ideológico. Não é? E eles vão criar a chamada religião mundial. É uma religião que elimina o cristianismo, elimina as outras todas e cria uma espécie de uma meia dose que fica aqui a boiar, em que, pura e simplesmente, o resto é proibido. Bom, e acaba depois com os implantes, não é? Os implantezinhos dos chips, não é verdade? Aquilo a que a Bíblia chama a marca da besta, não é? Já vem desde o Antigo Testamento, que é aquilo que. Porquê a marca da besta? Porque a pessoa fica serventuária da besta, não é? Fica serventuária da besta, isto é, só pode fazer aquilo que a besta manda, já não tem autonomia própria, já não tem capacidade própria de poder reagir livremente, a não ser quem se isole completamente e fuja para as catacumbas, que também vai haver. Pronto, aqui tem. Portanto, esta situação é uma situação que é relativamente fácil, como vêem, em pouco mais de 15 minutos consegui estabelecer um nexo entre a Revolução Francesa e aquilo a que eu vou chamar a nova escravatura, ou a geração da escravatura. Muito obrigado, meus senhores. Até à próxima.